Boa noite, irmãos. Vamos seguir a nossa meditação aqui no livro de Romanos, a partir do capítulo 14 hoje. O tema aqui que o irmão Bruce Einstein coloca no seu livro é Justiça Prática para com os fracos na fé. E o comentário aí é capítulo 14, versículo 1, até o capítulo 15, do versículo 13. Se eu não estiver enganado, é isso mesmo, né? Que às vezes eu me atrapalho aí nessa formação dos números. É isso Mas mesmo. isso aí tá certo. Então, desde o capítulo 1, o capítulo 14, versículo 1, até o capítulo 15, do versículo 13, vai estar falando sobre essas coisas relacionadas à justiça prática, né? Mas aqui a gente pode ler aqui uma parte do capítulo 14, ou os irmãos acham por bem a gente ler tudo até o capítulo 15, versículo 13. Com calma, né? A gente pode ir vendo, né? É bom. É bom, né? Então vamos lá. Vou convidar algum irmão aqui para fazer essa leitura, dividir comigo. Algum irmão gostaria de estar fazendo a leitura? Vou compartilhar aqui Romanos, capítulo 14. Um lê uma parte, outro pode ler. George aqui, né? É George? Sim, A gente aí vai lendo aqui vagarosamente e ver os comentários. Então vou. George, você vai querer ler tudo ou quer ler até uma parte e deixar para mais alguém? Pode ler? Então pronto. posso ler tudo. Então já está aí. Pode ficar. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebeu, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu, que julgas o servo alheio? Para seu próprio senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais. Deixa eu abrir mais aqui. Mas outro julga. Não pode deixar como estava, irmão. Obrigado. Mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo, e tornou a viver para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito
não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim cairão as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito. Portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez diz: louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai-o todos os povos. E outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Outra particularidade judaica, que os judeus convertidos
pretendiam trazer consigo para a comunhão dos cristãos era a de manter certos princípios quanto às regras judaicas referentes a alimentos e a observância de dias santos, que eram guardados no judaísmo. Dois exemplos são dados. 1. Regras alimentares judaicas. Alimentos kosher, dos versos 2 até o 4. 2. A observância dos dias santos judaicos. O sábado, etc. Versos de 5 ao 6. Romanos 14 se refere à nossa responsabilidade para com um judeu fraco, recém-convertido do judaísmo. O microfone está desligado, viu, Dó? Obrigado, Ed. Valeu. Então, só lendo aqui de novo. Romanos 14 se refere à nossa responsabilidade para com um judeu fraco, recém-convertido do judaísmo. Enquanto 1 Coríntios 8 se refere à nossa responsabilidade para com um gentio fraco, recém-convertido do paganismo. Só para a gente ter uma ideia de 1 Coríntios 8, vamos lá. Jorge, você poderia estar dando. Vamos ver até onde a gente pode ler. Que é bom a gente saber fazer essa separação, né? De Romanos e 1 Coríntios, que falam assuntos semelhantes. Deixa eu ver aqui. Que é o capítulo todo, né? Eu acho que ele é pequenininho. 1 Coríntios 11. Aí, Jorge, você poderia dar uma lida aí? Sim. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é reconhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus, senão um só. Porque, ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo, para quem nós vivemos e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Mas nem todos há conhecimento, porque alguns até agora comem, no seu costume, para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo. E a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque, se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos, porque se alguém te vir a ti, que tem ciência,
sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que, se o manjar escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão se não escandalize. Só fazendo essa divisão aí, né? Esse conhecimento da Bíblia, que em Romanos, o assunto está falando da responsabilidade de um gentio para com um judeu, fraco, recém-convertido, do judaísmo. Ou aqui, como o irmão coloca, né? A nossa responsabilidade. Enquanto 1 Coríntios se refere à nossa responsabilidade, ou lá, os Coríntios mesmo, de um gentio para com um gentio fraco, recém-convertido no paganismo, do paganismo. E a gente sabe que quando o Senhor veio aqui, para os seus em Jerusalém, não estava havendo idolatria por parte dos judeus, né? Então, lá em 1 Coríntios fala daqueles que comem dos ídolos, que é uma prática pagã. Então, é bem observado isso aí, né? A gente pode pegar, juntar tudo uma coisa só, mas existe o sentido em Romanos e existe o sentido em 1 Coríntios 8. Vou continuar lendo aqui. Qualquer irmão, se for falar aí, só interromper. Essas passagens mostram que temos uma responsabilidade em relação a ambos. No verso 1. A maioria dos judeus convertidos, naqueles dias anteriores, não estavam totalmente livres do judaísmo. Hebreus, capítulo 13, versículo 13. Vamos lá ver. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Que mostra que os cristãos, os judeus que se converteram ao cristianismo ainda estavam na prática, né? Estava ainda no arraial judaico. Por isso que o irmão fala que eles não estavam ainda, não estavam totalmente livres do judaísmo. E estavam apegados a certos costumes e práticas judaicas por uma questão de consciência. Atos 21, 20. E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: Bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zeladores da lei. Voltando aqui, estavam apegados a certos costumes e práticas judaicas por uma questão de consciência, né?
O que os irmãos deveriam fazer quando pessoas assim eram salvas e entravam na comunhão cristã? Eles deveriam menosprezar suas preocupações e condená-los? Isso certamente não seria amor em ação. Pelo contrário, Paulo diz: ao que é fraco na fé, acolhei-o. Imprensa bíblica. Não, porém, para discutir opiniões. Revista atualizada Almeida. Interessante aí, Dal, nessa parte de cima, que na corrigida tem contenda de dúvidas, e nessa aí tem, e na ARA, que é revista atualizada, não porém para discutir opiniões. Mas eu acho que todos os dois sentidos faz bem, né, a gente entender. Chega, alcança o objetivo da palavra aí, que é, né, evitar a contenda, né, como a gente aprende em outros escritos do apóstolo Paulo, onde ele fala para a gente não contender. Então, tanto essa questão de discutir opiniões, ou, como está na revista corrigida, contendas sobre dúvidas, né, está nos falando sobre isso, evitar contendas, mesmo que a contenda, vamos dizer assim, na questão de dúvidas, pareça a nós ser, vamos dizer assim, ser permitido a gente discutir sobre dúvidas, né? Porque pode dar a entender que a gente está querendo ajudar, mas essas contendas sobre dúvidas, na verdade, vão gerar mais problemas do que, mais dificuldade, vamos dizer assim, do que ajuda. Então, é importante a gente ter na mente isso, meus irmãos. Seja o que for, seja o motivo que for, se a gente está conversando com o irmão e a gente está conversando sobre a palavra ou qualquer outro assunto da fé e de, de uma maneira ou de outra aquilo cai ou tende a ir para uma discussão ou para uma contenda, então é porque chegou a hora de parar imediatamente e, ter paz e buscar ao Senhor em oração para ajudar, né, nessa conversa, né, para que a conversa, vamos dizer assim, e aí na próxima vez que encontrar o irmão, a conversa tem que ser uma conversa em paz, e não para discutir opiniões ou contendas de dúvidas. Só isso mesmo. Fraco na fé é alguém deficiente em seu entendimento quanto à posição e liberdade cristãs. Gálatas, capítulo 5, versículo 1.
estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Voltando aqui. Fraco na fé é alguém deficiente em seu entendimento quanto à posição e liberdade cristã. A gente viu que em Gálatas aí, o apóstolo ele fala da gente estar firme na liberdade com que Cristo nos libertou e não voltar a jugo de servidão. E, consequentemente, esse fraco na fé tem costumes infundados sobre assuntos de importância secundária na vida cristã. Como regra, quando o artigo A é usado nas escrituras em conexão com fé, está se referindo à revelação cristã da verdade. Veja Judas, capítulo 3, etc. Quando o artigo não é mencionado, está se referindo à energia interior da confiança da alma em Deus. Veja Atos, capítulo 20, 21, Romanos 14, 22, etc. O irmão Weber quer falar aqui um pouco sobre essa questão aqui, do que significa essa fé, a fé e a fé que nós recebemos? Pelo menos aqui, porque o irmão escreveu aqui, mas seria bom o irmão também falar. É possível? Acredito que esse assunto aí eu preciso aprender mais para poder falar. Se tiver outro irmão poder estar me ajudando. Não, a gente pode ler Judas, é o verso 3, não é o capítulo 3, é porque Judas só tem um capítulo. Aí ele botou Judas 3, que é o versículo 3 de Judas só. Isso aí tá. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, aí ele deu esse versículo de Judas aí como exemplo, porque essa batalhar pela fé aí, o artigo A, né, que está aí, vamos dizer assim, conectado com, acho que é pronome que fala, não sei, então, pela fé. Então, essa batalhar pela fé aí significa batalhar pelas verdades, né, que nos, vamos dizer assim, que nos tornam cristãos, vamos dizer assim. Ou seja, né, a doutrina da verdade que foi dada à igreja. Todo o corpo de doutrina, vamos dizer assim. Principalmente através do apóstolo Paulo, mas, claro, também, né, pelos outros apóstolos, Pedro, João, né, também ensinaram e falaram e firmaram as doutrinas nas suas cartas também. Voltando lá, Dal, no texto. Então, quando a fé tem esse artigo A na frente aí, está significando isso, né? É o corpo de doutrina da revelação cristã. E sem o artigo A, está falando da virtude, ou a virtude, ou o poder do Espírito Santo agindo na nossa vida. E a gente sabe que a fé, né, é um dom de Deus. Então,
A gente sabe que Deus dá a fé a cada um por medida também, né? Então, nesse sentido, a fé é essa virtude ou essa energia, né? Esse poder que nos faz nos manter firme naquilo que Deus tem nos dado, sem duvidar, manter firme naquilo que Deus diz para nós, manter firme naquilo que Deus tem revelado para nós, e também nos faz assim agir, ter uma ação, né, uma atividade prática com vigor, né, vamos dizer assim. Esse vigor, essa essa força, esse poder vem dessa fé aí, no caso aí, quando colocada sem o artigo, o A na frente. Eu creio que é mais ou menos isso, né? Também se alguns outros irmãos também puder ajudar. É dessa forma mesmo, né? Como o Wesley falou aí. A gente volta aqui em Judas, né? Aqui, porque aqui pode a gente, às vezes, não perceber muito bem isso. Judas, ele fala aqui, amados, procurando eu escrever com toda a diligência acerca da salvação comum. O intuito de Judas era esse, falar sobre a salvação comum. A salvação, para a gente ter salvação, tem que ter fé, como o Wesley falou aí, né? Que é o dom de Deus que nos leva a crer. Então, ter uma salvação comum, porque todos que têm salvação é porque receberam vida, e com a vida, com essa nova vida, veio junto a fé também. Então, eles creram em Deus em algum momento, e hoje nós cremos no Senhor Jesus Cristo, e fazemos parte, né, da companhia chamada igreja, né? Então, Judas, primeiramente, ele queria falar sobre essa salvação, mas só que ele não vai falar disso. Aí depois ele começa aqui falando que ele teve a necessidade de escrever a batalharmos pela fé. Mas aqui em cima ele não falou da nossa salvação comum que vem pela fé, mas só que aqui Judas está falando a respeito dessa fé, como foi explicado aí por Wesley, que é o corpo de doutrina que foi dada, tem até uma versão melhor que já disse, foi dada uma vez por toda, porque não existe mais doutrina, foi dada uma vez por todas aos santos. Então, essa fé, acompanhada desse artigo A, é que a gente está vendo, que tem a ver com ensinamento, doutrinação. E a fé que nos leva a crer é um outro assunto, né? Aí ele começa aqui a falar, né? Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador, e seu nosso Jesus Cristo. Ele aí começa a falar desses homens que corrompem, né? Corrompem a verdade. É por essa razão que essa fé que está sendo falada aqui, um apóstata, ele é apóstata dessa fé, que fala da verdade. Porque um apóstata, ele nunca teve em si vida nova e nem fé. Mas ele, quando ele apostata da fé, está apostatando da verdade. Está apostatando daquilo que ele recebeu, que ele tá sendo participante ali no meio dos cristãos. Então, o apóstata, ele apostata dessa fé, ou desse corpo de doutrina, dessa verdade. Porque um verdadeiro crente jamais pode apostatar da fé que ele recebeu de Deus, que é o dom. Então, existe essa diferença, né? Nos escritos em um momento está falando de fé que crê, e em outro momento está falando a fé referente à doutrina cristã, dada a nós.
Interessante, eu entendi esse ponto agora, e realmente é essa revelação da verdade, aquilo que a gente crê em relação à palavra, que foi nos dado por Deus, pelo Espírito Santo, é quando tem esse artigo A, né, pela fé, né? Muito precioso isso. E essa energia de crer é aquilo que nós recebemos quando recebemos vida, né? Vida e fé simultaneamente. Um ato soberano de Deus que depois nos levou usamos essa fé para crer no Evangelho, né? Quando Deus nos levou a ouvir o Evangelho, aí usamos essa fé e recebemos para crer no Evangelho da nossa salvação, e aí sim, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E aí foram sendo acrescentados as doutrinas, né? As verdades, como o irmão falou, esse corpo de verdades, o irmão Wesley, e aí sim, e aí entra o artigo A. Muito precioso isso. Se alguma irmã ou irmão aí tiver alguma dúvida, todos aí, né, pode se expressarem. E a gente vai devagarzinho, porque o assunto que a gente está falando aqui não é sobre a fé de dom de Deus, mas a fé sobre o entendimento da liberdade cristã, que é justamente essa fé a respeito do corpo de toda a doutrina, a verdade, como foi falado pelo irmão. Que é isso aqui, o fraco na fé é isso, ele não tem ainda o entendimento, não tem o entendimento da liberdade cristã com o qual nós fomos libertados. Não está falando de algo interior, mas está falando de... O algo interior que eu falo é aquilo que, como o irmão Heber falou aí, que é algo que Deus deu. Isso aqui está falando de um crente verdadeiro, porém não tem um conhecimento da liberdade cristã que foi dada a ele por Cristo, né? Então é essa fé que a gente está falando aqui, fraco na fé, fraco em termos de conhecimento, né? E assim leva a certas práticas que são infundadas, né? Costumes. E... Dal, Oi? Pode falar, Rita. pode ser também, no tempo de hoje, né, como um irmão, por exemplo, de denominação que também é salvo, mas também não tem essa liberdade do conhecimento da doutrina, né? Então temos assim, enfermo na fé, também pode ser? Creio que sim, porque apesar de aqui em Romanos estar falando de um irmão judeu, né, que se converte ao cristianismo, a gente pode tomar tudo aí como o irmão falou aqui um pouco antes, né? Isso mostra que temos, deixa eu ver aqui, responsabilidade aqui. Temos uma responsabilidade em relação a ambos, tanto romanos com os judeus, né, que vai ser muito difícil a gente se bater com o judeu hoje, mas isso serve para o nosso ensino, né, porque tudo que foi escrito foi para nosso ensino, quanto lá em Coríntios, que fala diretamente de gentil para gentil. Então, realmente serve sim, irmã. E se algum irmão quiser ajudar mais aí, é sempre bom. Um assunto aqui que é bom a gente ir com calma, né? E aprender bem. Suba mais de novo, Dal, para aquela parte que você acabou de mostrar aí. Isso você estava falando aí, ó. Enquanto 1 Coríntios 8 se refere à nossa responsabilidade, nossa de quem? Do cristão. Nossa responsabilidade para com um gentil fraco, recém-convertido do paganismo. Então, nós cristãos temos responsabilidade com um pagão, vamos dizer assim, que acabou de se converter ao cristianismo, né? E ele fala antes, um pouquinho antes aí nas linhas... Não, aí mesmo, Dal, aí mesmo. Ele está falando que em Romanos 14 se refere à nossa responsabilidade, nossa de quem, irmãos? Cristãos, para com um judeu fraco recém-convertido do judaísmo. Então, se hoje, né, acontecesse de um judeu, né, se converter ao cristianismo, nós teremos também, nós cristãos, temos essa responsabilidade. É porque a gente tem que lembrar, irmãos, que Deus, ele olha para aqui, para a terra, e vê três povos. Ele vê os cristãos, ele vê o judeu e ele vê o gentil.
né? Então, nossa responsabilidade aí está se falando de cristão. Então, a pergunta de Rita é bem pertinente, porque hoje, né, com a ruína que se abateu sobre o testemunho cristão e a divisão que há, né, na igreja, aí, com tantas denominações e sistema religioso, e a gente vê que o mal que entrou nas igrejas, né, no sistema religioso, entre os cristãos, um dos mal foi o judaísmo, vamos dizer assim, né? Tornar o cristianismo uma mistura com práticas judaicas. Muitos grupos cristãos e denominações têm isso, viu, irmão? Então, realmente, é pertinente isso que Rita falou. Às vezes acontece sim. E o cristão, um crente, né, que sai do sistema denominacional ou de algum grupo cristão aí, e aí entende essas verdades e vem, ele vai ser fraco na fé, enfermo na fé, né? É, e por quê? Porque ainda vai estar trazendo, carregando com ele é, algumas má doutrina, vamos dizer assim, né? Ou práticas que não são de acordo, práticas ou costumes que não são de acordo com as verdades que nós temos aprendido na palavra de Deus. E aí a gente tem que ter essa responsabilidade de receber, como Paulo está ensinando aí em Romanos, né? Não em contendas de dúvidas, não em contendas, né, discussões sobre, discussão de opiniões, essas coisas, mas receber com amor, tendo paciência e procurando ajudar, né? Ajudar. A Paulo vai, aí no texto vai falar mais, né? Como é a nossa, como ele vai detalhar mais como deve ser a nossa ação ou comportamento em relação a um fraco na fé, né? Mas é isso aí, é um princípio que vale ainda hoje e está valendo muito mais agora hoje com tanta má doutrina e maus costumes no meio da cristandade e alguns crentes, alguns irmãos sendo despertados para isso e vindo estar para esse terreno de reunião, estar com irmãos que eles estão entendendo onde é o lugar de reunião e tudo mais. E aí vai, claro, vai trazer consigo alguns problemas, algumas dificuldades, e a gente tem que estar pronto para ajudar e não para entrar em contendas ou discussões de opiniões, essas coisas todas. Uma coisa interessante, quanto o irmão Wesley estava falando, esse ponto que o Dal deixou na tela ali, fraco na fé é alguém deficiente em entendimento quanto à posição e liberdades cristãs. Então, um pouquinho mais para cima, se o irmão puder voltar ali, ele falou ali, isso certamente não seria amor em ação. Na parte final do parágrafo aí, o irmão voltou. Um pouquinho mais para cima, bem aí. Então, essa responsabilidade para com os outros é um meio de expressar o amor na prática, né? De praticar o amor que recebemos de Deus, né? Essa responsabilidade para com os que são fracos na fé. Não quer dizer que são fracos, ó, o artigo A, na fé. Não quer dizer que são fracos na fé para com o Senhor. Quer dizer que eles creram fraco no Senhor. Não, não é isso. Não está falando da energia interior da fé, que é uma fé simples que levou-os a crer no Senhor e por isso estão salvos. Não. Está falando fracos, realmente deficiente no entendimento da liberdade cristã. Então, eles podem pensar que algo não pode, enquanto que, na verdade, como cristãos, eles seriam livres, poderiam fazer. Mas estão fracos nesse entendimento. Estão com a fé fraca nisso. A crença dele está fraca nisso, dessa pessoa. Então, esse comportamento para com os irmãos, que nem Wesley falou, deve se
ter muito cuidado nesse comportamento, porque é uma possibilidade, é o meio que Deus quer que a gente exercite o amor para com os irmãos. Me veio a passagem de 1 Coríntios capítulo 10, Paulo fala sobre isso também. Versículo, parte final lá do capítulo, pode ser do versículo 28, por ali, 28. Mas se alguém vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência de quem? Dessa pessoa que, que está com esse peso aí, ó, isso aqui foi sacrificado ao ídolo. Não é por causa da tua consciência. Paulo vai dizer agora, ó, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Porque há, porque há, e a minha liberdade, olha ele falando da liberdade, ser julgada pela consciência de outrem. E se eu, com graça, participo, porque sou blasfemado naquilo porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Agora ele vai dizer, portai-vos, ou comportamento, como o irmão Wesley falou, de modo que não deis escândalo, nem a judeus, nem a gregos, nem a igreja de Deus. Como também em tudo, eu em tudo agrado a todos, não buscando meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possa salvar. Então é interessante isso, né? De ter esse comportamento, exercitar o amor por causa da consciência do outro, né? Tu sabe, vamos supor, eu sei que não tem problema eu comer carne de porco, mas um irmão que veio do Adventismo e está reunindo ao nome do Senhor agora ainda, vamos supor que ele ainda tem essa restrição ainda. E eu sei que ele veio do Adventismo, e ele está recém chegando, e ele está vindo na minha casa, aí eu vou lá e vou fazer um pernil de porco para o irmão comer. Não, eu vou respeitar que ele veio de lá, eu não sei ainda o que ele entende disso, vou tentar conhecê-lo melhor, né, para não ferir a consciência dele, se ele tiver uma fraca consciência quanto a isso. Depois, com o tempo, a gente vai sabendo. Lusitânia, você queria falar alguma coisa? Você estava com a mão estendida aí? A mãozinha acionada? Não, eu ia falar algo sobre o que a irmã Rita comentou aí, mas comentário agora eu. Então aqui, eu não sei se é Val, eu não sei se é George, eu não sei se é Heloísa. Os irmãos podem explicar sobre Romanos 14, 14 e 22. Vamos ver aqui o nosso versículo aqui. Espera aí. Algum irmão gostaria de estar falando aí? Pois, George. George quer spoiler. A gente tá no início lá do. Ele já quer adiantar pro final. Ei, Né? George. Porque naquele parágrafo ali, o irmão cita essa passagem também, quando ele fala que o artigo A não é usado antes da palavra fé. É porque aqui na versão que eu estou lendo, eu acho que é atualizada, o artigo A vem antes da fé. Tá assim, a fé treina para ti mesmo. Aí eu queria entender. Tá lá naquele Você, parágrafo que a gente leu, você que a fala gente nesse parou. versículo aí, tem um A aí antes do fé? Eu não tô entendendo, George. Aí nesse parágrafo aí.
quando o irmão fala assim, Hum. quando o artigo A não é mencionado, está se referindo à energia interior da confiança da alma em Deus. Veja Atos 20, 21, Romanos 14, 22. Sim, então, você quer concluir o pensamento lá em Romanos 14, 22? É uma questão de tradução. Essa tradução está errada. Na tradução de John Nelson Darby, está a fé sem o artigo aí na frente. End fé só. Olha lá. E fé. Se algum irmão aí também entende de inglês aí um pouquinho mais do que eu. Então, aí na versão de John Nelson W não tem o artigo. Na Isso. português tem, esse aqui não. Exato, é. Tem um I, não é isso, Isaac? E fé, né? Exatamente. A KGV também, que é King James, né? E fé. Se não me engano, todas as brasileiras têm. Só as inglesas aí que não tem. Mas em relação ao que George está perguntando, o irmão, até Brucente coloca aí Romanos 14, 22, é porque ele tá dizendo que lá em Romanos 14, 22, a fé que está sendo falada é a fé, vamos dizer assim, essa fé que a gente falou que o Senhor, que Deus nos deu, né, para a gente crer e ser salvo. E me parece que é isso aí, né? Tens tu fé, tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Então, por exemplo, qual é o problema? Às vezes a pessoa, por uma certa costume ou prática, ele pode até pensar que pode perder a salvação com um determinado costume, por uma determinada prática, né? Mas ele está falando aqui, bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova, porque ele está firme nessa fé que Deus deu a ele, que diz que, né, uma vez salvo, salvo para sempre, no sentido que aquele que crê está salvo, e não vai ser práticas ou costumes, não é isso que garante a fé, a salvação, mas o que garante a nossa salvação é, né, o Senhor Jesus Cristo, a obra dele na cruz e o selo do Espírito Santo, né? Que uma vez que nós cremos, nós somos selados. Então, por isso que ele fala, bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Naquilo que aprova. Eu só tenho esses pensamentos aí, se algum irmão também quiser ajudar. É porque eu acho que até no decorrer da leitura dos comentários do irmão Bruce Einstein, a gente vai conseguir entender até mais aí. Porque a fé, o sentido de fé é convicção.
tanto para a salvação, né, como também para a convicção da verdade que há na palavra de Deus. Então, existe a fé, como a gente já falou, né, que é algo que vem diretamente de Deus, e existe a fé, que é o corpo de doutrina que vem também de Deus para o nosso andar cristão, né, para a nossa formação cristã aqui nesse mundo. E a fé, o sentido de fé, é convicção. É por isso que Paulo fala em um determinado momento aqui, deixa eu ver se eu acho, ele diz assim, eu estou certo, aqui, Paulo ele diz assim, eu sei, e estou certo no Senhor, ele está convicto no Senhor, que é essa fé de Paulo, né, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aqueles que a têm por imunda, para esse é imunda. Mas Paulo ele está certo de que coisa nenhuma é imunda. Mas aquele fraco na fé, ele tem algo como imundo, como o irmão falou aí, Heber. Então, para ele vai ser imunda, porque ele está com entendimento fraco. Então, aqui embaixo, como o Wesley falou aí, é isso aí. Você está convicto, só mudando, né? Daqui. Tens tu convicção no Senhor daquilo que você está fazendo? Tenha em ti mesmo. Diante de Deus. Isso é diante de Deus. Aí vem aquela questão da gente ter o cuidado de, nisso que a gente tem convicção, não fazer tropeçar ou escandalizar um irmão, né? Que aí Paulo fala, bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Que ele está convicto. Tens tu fé, tem convicção? Então, tenha isso diante de Deus. Isso é um ponto muito bom para que não haja embate, né, entre irmãos, né? Tanto o forte não desprezar o fraco, quanto o fraco também não julgar o forte, né? Isso é importante isso aí. Vem cá, irmão. E essa passagem que falou agora, não condenar a si mesmo naquilo que é a prova. Como é que é? Uma própria pessoa pode condenar a si mesmo? Rita, eu penso assim, que é quando uma pessoa faz e depois fica com a consciência pesada, com dúvida, vamos dizer assim, sobre o que fez. Tanto que no verso 23, porque esse verso 22 está junto com 23. Olha o que ele fala, mas aquele que tem dúvidas, né? Então, quem é que tem dúvida? Aquele que está se condenando a si mesmo naquilo que aprova. Ele está dizendo que aprova aquilo, que tem convicção de daquilo, mas de repente tá com a consciência pesada, ou está se condenando a si mesmo depois, está com dúvida, mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Lembre-se, irmãos, que a fé, né, como a gente fez essa distinção entre a fé sem o artigo e a fé com o artigo, um dizendo que a fé é para a nossa salvação, e a outra falando que a fé é o corpo da verdade, mas como o Dal falou aí, tanto uma como outra não vem de nós, né, vem de Deus, né, no sentido de que a fé, que é o corpo da verdade, a doutrina, que vão nos guiar os nossos passos aqui, a nossa caminhada, o que vai dirigir o nosso caminhar aqui neste mundo, é esse corpo de doutrina, essa fé aí, que nos foi dada pelos apóstolos, né, e profetas lá do Novo Testamento, firmando o que um cristão, o que a igreja, como a igreja deve caminhar e como um cristão individualmente também deve caminhar. Então, mas aquele que tem dúvida se como está condenado porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Então, essa corpo de doutrina também foi o Senhor que deu. Então, e tem outros textos que falam assim, quando qualquer coisa que a gente faça que não seja a vontade de Deus é pecado. Né? Acho que é em Romanos mesmo, não me lembro onde é que está esse versículo, né? Mas qualquer coisa que a gente faça, o que é pecado? Pecado é a gente fazer a nossa própria vontade.
Então, por isso que ele está falando, tudo que não é de fé é pecado. Porque se não é de fé, vamos dizer assim, daquilo que Deus deu, daquilo que Deus está ali guiando, lhe dirigindo para fazer, se não é disso, é pecado. Né? Então, se o irmão, né, está entendendo que ele é guiado pelo, ele está sentindo do Senhor, sendo dirigido pelo Senhor a, vamos dizer assim, a não comer carne, só comer legumes. Então, né, ele está tendo essa fé nele mesmo, diante de Deus. Ele está dizendo, o Senhor está me guiando para fazer isso, estou fazendo, está diante de Deus. Porque os outros irmãos, né, o corpo de verdade foi dada para o cristão hoje, é que nós não temos restrições alimentares. Né? Mas se o irmão pega e está dizendo que não vai comer determinada coisa porque, né, para, vamos dizer assim, ter uma vida piedosa melhor, ele está dizendo que, então, que recebeu isso de Deus, que é uma fé. Então, né, ele não pode, então, depois estar se condenando a si mesmo naquilo que ele está dizendo que está aprovando. Mas, lembrando sempre que está diante de Deus. Está diante de Deus. E tudo que não é de fé realmente é pecado. Às vezes são coisas de nossa própria invenção da nossa cabeça. Ou, né, contaminação de má doutrina, de uma coisa que não veio do corpo da fé que foi dada a nós, do corpo de fé que foi dado a nós, do corpo de verdade que foi dado a nós. Está desconhecendo, né, essa posição que Deus nos colocou, né, de filhos de Deus e que não estamos mais sobre a lei, ou qualquer outro tipo de regra que nós criamos, nós mesmos criamos, ou que um outro homem cria. Tá bom? Obrigado, irmão, entendi. Essa questão aí fala muito da consciência nossa, né? A consciência nos acusa. Então, se a gente tem convicção, a consciência não vai nos acusar. A gente está convicto, né? Mas o irmão Leones quer perguntar, Leones? Coloquei a pergunta aí no chat, mas eu posso fazer aqui mesmo, que é mais rápido. Então, né, nesse assunto que a irmã Rita falou aí, não é no sentido de condenação da alma, né? Que às vezes a gente tem uma certa dúvida nesse versículo um pouco também. Porque o assunto aí é de cristão, né? Para cristão. Verdadeiro, aí não é vamos dizer assim, um joio, não. O irmão Weber até colocou aqui isso. Não se trata de salvação da alma. A gente tem que ter isso em mente, né? Que em lugar nenhum na Bíblia vai existir algo falando que a gente pode perder salvação. Não existe isso. Se estiver falando alguma coisa de condenado referente a um cristão, a gente tem que ver a questão da tradução ou o contexto que está, né? Aquilo ali. Geralmente se fala mais na questão de consciência nossa, né? A gente se condena a si mesmo, a nossa consciência. Ela nos acusa e aí acaba caindo em pecado, né? Porque não foi algo feito com convicção, com fé. Inclusive, irmãos, eu acredito que essa distinção que os irmãos deixaram bem claro quanto ao artigo, parece que a gente está preocupado muito aqui com português, mas certamente muita gente usou de forma errada esse versículo 3 de Judas, quando se diz que tem que batalhar pela fé. Então eles colocam a fé de uma maneira só, que é a da salvação. Então, se eu tenho que batalhar pela fé, eu posso então perder. Então tem uma condição, estão colocando uma condicionante para a salvação da alma. Olha como é grave isso. Então, por isso que os irmãos estão, né, o irmão Bruce, os irmãos que, né, fizeram o livro, ficou com muito esse cuidado, essa atenção quanto o artigo,
e a palavra sem o artigo, a fé, por conta disso. A gente olha que nas traduções brasileiras, porque em português, todas têm o artigo lá em Atos 20, né? Todas têm o artigo. Então não fica separando isso. Então é muito importante realmente a gente ter esse cuidado, fazer essa distinção entre a fé salvífica e a fé que é na verdade cristã, que é no conjunto de doutrina, como foi bem explicado aí pelos demais. Então, importante isso. A gente não tem que batalhar pela fé, não. Da salvação, não. Essa daí nunca dependeu de nós e nunca vai depender. Agora, da verdade cristã, sim. E tanto que falhamos. Nós sabemos disso. Falhamos contra essa batalha pela fé que tem um artigo na frente. O artigo antes. Essa energia da fé aí, conforme fala em Romanos 14, 22, é realmente, como os irmãos falaram, é a confiança, né? É não ter dúvida, né? Então, se tu tem confiança diante de Deus em determinado assunto, isso é a energia da fé. Mas o entendimento do determinado assunto, aí seria a revelação, e daí já tem o artigo A na frente da fé. Então, determinado assunto, vamos supor o assunto de cobertura da cabeça por parte das irmãs. O entendimento desse assunto, o lado espiritual, que significa isso, seria a fé, seria a revelação espiritual sobre cobertura da cabeça. Mas a, a convicção, a certeza dessa verdade, aí seria a energia da fé, sem o artigo A. Então já são 9h43. Foi bom até Eber falar sobre isso aí, a fé, a convicção, que é uma energia, porque quando eu estava falando também, poderia misturar as coisas, né? E entender sempre que a fé, com o artigo, é relacionado à verdade de Deus, que é algo vindo de Deus, que é convicto, né? Mas para nós, a convicção, até mesmo de crer no que Deus está falando, é essa energia da fé convicta, né? Que é, como o irmão falou aí, né? Porque poderia, na minha fala, misturar essas coisas todas aí. Mas é como o irmão Heber está falando, é uma convicção de fé, tanto para crer, quanto crer no que Deus está falando na verdade, da tua palavra. Tem mais alguma ressalva de alguns irmãos aí?
Então, a gente segue a próxima semana, se eu permitir, a partir desse ponto, né? A resposta de Paulo a essa dificuldade e tal, e vai. Vamos continuar. São assuntos muito bons aí. Houve mais alguma dúvida das irmãs ou de algum irmão aí? Se houve, já estamos no horário, né? Poderia escrever aí, anotar essa dúvida para a gente continuar, que é importante esses assuntos, a gente ter bem fixado em nossa mente.